No Brasil, da alta inflação, 30,2 milhões de pessoas, pouco mais do que toda a população da Venezuela, sobrevivem com até um salário mínimo. Nunca tantos estiveram nessa condição. A quantidade de brasileiros que conseguem uma renda mensal de até R$ 1.100 obtida a partir do trabalho atingiu um patamar recorde. Os números integram um estudo elaborado pela consultoria e dados, com base nos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do segundo trimestre. Cresce o número de trabalhadores com renda de até um salário mínimo. Como a proporção do total de ocupados no Brasil são de 34,4% de trabalhadores recebendo até um salário mínimo, o patamar também é o mais alto já apurado desde o início da série histórica em 2012. O que a pesquisa revela, portanto, é que os brasileiros podem até conseguir algum tipo de trabalho, seja na informalidade ou como conta própria, mas estão sendo mal remunerados. E essa dificuldade ganha contornos ainda mais dramáticos, porque o orçamento das famílias tem sido corroído pela alta dos alimentos, energia elétrica e combustível. No acumulado de 12 meses, a inflação já está próxima de 10%. Ao longo da série histórica iniciada em 2012, o menor número de trabalhadores com rendimento de até um salário mínimo foi observado no auge da pandemia, quando muitos brasileiros saíram do mercado por causa da crise sanitária, especialmente os mais pobres. No terceiro trimestre do ano passado, 17,6 milhões de pessoas tinham uma remuneração equivalente ao mínimo. Os negros são os mais prejudicados. Num recorte detalhado, os números de levantamento do iDados mostram um cenário ainda mais perverso para alguns grupos. Dos 30,2 milhões de trabalhadores que ganham até um salário mínimo, quase 20 milhões são negros. Hoje, 43,1% dos negros ocupados recebem até R$ 1.100. No quarto trimestre de 2015, no melhor momento da série histórica, 34,4% ganhavam até um salário mínimo. E o que é possível fazer? Com a elevada quantidade de trabalhadores mal remunerados, o país tem um longo caminho a percorrer para garantir a inclusão produtiva dos brasileiros. Segundo Ricardo Paz de Barros, um dos criadores do Bolsa Família, o país deveria atualizar a legislação trabalhista e desonerar a folha de salário do mais pobre, oferecer formação profissional gratuita, garantir a cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade civil para a inclusão produtiva. Na leitura de Paz Barros, é meio absurdo o país cobrar contribuições sociais dos trabalhadores mais pobres. Ricardo Paz diz que deve haver uma grande coordenação envolvendo os governos federal, estaduais, municipais, a iniciativa privada e a sociedade civil, para que ocorra a inclusão produtiva dos trabalhadores. Nesse cenário, os municípios teriam a responsabilidade de identificar áreas com potencial para garantir emprego e o governo federal seria responsável por destinar recursos. No começo de setembro, o Senado rejeitou uma medida provisória que criava regras flexíveis para a contratação de jovens e tinha programas voltados ao primeiro emprego e à qualificação profissional. Entre os programas que seriam criados estavam o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego, PRIORE, Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, REQIP, e o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário.